Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. É muito bom estar aqui com vocês, mais um domingo à noite. Já está chegando o pessoal por aqui. Boa noite, Denise, Giovana, Sandra, Pati, Dolores. Oi, Ana Carla, tudo bem? Seu França. Olha, antes de mais nada, deixa eu agradecer a participação de vocês na enquete que nos preparou, né? Que nos uniu aqui em vibração para o tema de hoje. Tantas participações, eu tô aqui lendo as respostas, fiquei emocionada. Muito legal, Breno. Obrigada mesmo. Deixa eu trazer para cá, convidar aqui a nossa convidada de hoje, que já está por aqui. Eu tenho o prazer de trocar a respeito desse tema que é tão bonito. Aqui também recebi o convite, pronto, aceitei. Daqui a pouquinho tá chegando por aqui a Sandra. Boa noite, querida. Coisa Boa boa estar aqui contigo esse domingo. boa noite, Emília. Boa noite. Muito bom mesmo. Que Obrigada. coisa boa. Eu que agradeço, Sandra. A Sandra está sempre aqui com a gente no Evangelho, né? E estava comentando com ela, para começar o ano novo, 2023, nada como um tema como esse, né? A gente está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, e a gente começa já no primeiro item, poder da fé. Mas antes de iniciar, né, novamente, eu estou vendo aqui vários votos, né, de um bom ano novo, que a paz de Jesus esteja com todos. Seu França está dizendo aqui para a gente, Pedro Paulo está por aqui também dando boa noite, a Lucimar. Vamos chegando, amigos. E enquanto isso, a gente lembra o roteiro que a gente segue do nosso Evangelho no Lar, né? Que a gente recebeu, né, via a nossa querida espiritualidade, né? Lá, né, pelo Chico Xavier, né? Tem um livro tão bonito que nos traz aqui Luz no Lar, que nos traz já no primeiro capítulo, passo a passo desse nosso roteiro. Vale a pena, às vezes, a gente olhar lá, olha só que importante fazer a preparação, né? Pode fazer uma leitura de uma mensagenzinha breve que você queira para preparar o ambiente de casa, fazer uma prece simples, espontânea, ler o trecho destacado do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser um item ou dois, faz comentários breves, e aí faz as suas vibrações, seus pedidos, né? Encerramento aí com uma prece simples, pode ter uma aguinha do seu lado, né? Nunca é demais. O importante é ter um dia na semana, um horário fixos, né? Não falhar, porque o Evangelho é uma luz que a gente acende no nosso lar. Então, Sandra, queria te convidar para iniciar esse Evangelho com a gente, fazendo a prece inicial, pode ser? Faço sim. Obrigada. Então, com tantos corações amigos que estão conosco essa noite, nós vamos abrir os nossos corações para sentir esse grande abraço que Jesus coloca sobre todos nós nesse momento, enviando a sua paz, o seu amor, e que nós possamos, durante esse período que estaremos juntos aqui essa noite, enviar as nossas melhores vibrações, pedindo a Jesus que todos os lares que estão conectados conosco nesse momento recebam eflúvios de paz, de esperança, que todos esses lares possam também irradiar para a sua vizinhança, que nós sabemos que a espiritualidade assim também trabalha, emanando essas energias para toda a nossa vizinhança, então que todos possam receber esse amor, esse carinho, levando a paz e o entendimento entre as famílias, e que em cada copinho, cada garrafinha de água que for colocada aqui durante essa nossa breve conversa, que a espiritualidade possa colocar para cada um de nós aquele remédio que nós precisamos, tanto para o nosso corpo físico, como para o nosso corpo espiritual. Então, em nome dessa espiritualidade amiga, que é a responsável por todos esses trabalhos da Associação Espírita Fé e Caridade, nós damos por iniciado mais um Evangelho no Lar. Que assim seja.
Que assim seja. Mais uma vez, bem-vindos, todos que estão chegando por aqui. Eu já dei várias boas noites, né? Mas vamos seguir com a Preta também está aqui, a Janice, a Cati, a Júlia, a Marlete. Boa noite, gente. Obrigada por estarem com a gente. Então, a gente está lá no capítulo 19, vamos iniciar esse capítulo. Algumas semanas a gente vai ficar conversando a respeito dele. Hoje, mais um foco maior aqui nos itens 1 a 5, poder da fé, que começa numa passagem lá de Mateus, no capítulo 17 de Mateus, versículos 14 a 20, em que tem uma situação, né, que Jesus está conversando com os discípulos depois de um ocorrido. Eu vou ler rapidinho, depois a gente lê, acho que 2 itens, Sandra, e discutimos os 5, né, na esteira. Tá bom. Então diz assim: quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Esse é o trecho lá de São Mateus, capítulo 17, 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê que pode vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver, no pensamento, o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força por violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é a prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Então, esses 3 primeiros itens aqui, né, Sandra? E tem tanta coisa para a gente comentar a respeito desse tema, né? É um tema difícil de definir. Então, eu queria saber, assim, Sandra, dos teus estudos, da tua vivência, né? Qual é o sentido moral que a gente pode tirar dessa expressão, né? Desde o que Jesus fala ali do grão de mostarda até essa montanha, né? Como é que a gente tira o espírito dessa letra? Então, Emília, eu acho tão difícil falar sobre fé, né? Porque quando nós falamos sobre algum assunto, algum tema, é importante que a gente tenha conhecimento dele, né?
Mas eu entendo ainda, eu falo por mim, né? Que ainda estou bastante ainda vacilante. Eu sei disso porque uma conduta, eu acho que assim, Deus nos entende, né? Jesus nos entende, mas Ele sabe que ainda nós temos Ele nos deu o tempo para que a gente construísse isso. Porque nós não nascemos, né? Nós temos ali a centelha divina. Nós temos isso, né? Como disse Jesus, né? Vós sois deuses, não é isso? Vocês deuses, vocês podem fazer muito mais do que eu faço. Mas nós ainda precisamos dessa construção. E essa construção, ela vem nos acompanhando durante as nossas existências, né? Então, tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai observando, nós vamos cada vez mais tendo a certeza de que existe realmente um algo mais, né? Que essa divindade, que nós vamos chamar do jeito que nós quisermos, não é? Cada um vai dar uma denominação. Mas nós vamos ter essa certeza, porque a fé é a certeza, né? Nós sempre dizemos, né, Emília, quando nós dizemos eu creio, não é bem isso, né? Não é crer em Deus, não é crer, é saber da existência. Nós sabemos da existência dele, nós realmente, né, sabemos que ele nos acompanha, que ele está conosco, que ele nos conhece. Será que nós sabemos disso? Né? Outro dia a Fábio falou isso na quarta-feira para nós e isso me acendeu uma luz no sentido que ela perguntou o seguinte, nós temos o endereço, RG, CPF, né? E Deus sabe, Jesus nos conhece, né? Cada um de nós. Será que nós realmente sabemos que eles se ocupam com cada um de nós? E aí, né? Então, é que nós temos que ter essa certeza. E a partir desse momento, quando nós estivermos nesse patamar, né, de termos essa certeza, essa confiança de que nós não estamos sozinhos, né? De que Deus está por nós, eu acho que é aí que nós vamos realmente ter essa fé robusta instalada em nós. Porque ainda nós dizemos assim, eu acredito que tal coisa pode acontecer, eu acredito sim que vai dar certo, né? Não, tenha fé. Só que esse nosso tenha fé é mais no sentido assim, tem esperança, né? Tem esperança que vai dar certo. E a fé não é esperança. A fé é certeza. Então, eu acho que é mais por aí, né? Que a gente começa a construir a nossa fé. Mas ainda nós estamos nessa fase aqui, nesse nosso nível evolutivo, de sermos muito vacilantes. E muitas vezes a gente cai, né? A gente cai no sentido assim, às vezes eu me pego fazendo algumas perguntas para mim, no sentido de que, assim, se Jesus estivesse aqui agora comigo e me pedisse para largar tudo que eu tenho e seguisse com ele, eu iria? Né? Eu faço essas perguntas de vez em quando, porque eu fico pensando ali nos apóstolos, né, que também foram tão vacilantes, né? Eles também tiveram suas dúvidas. E mesmo assim Jesus escolheu, mas eles também vacilaram, né? Eles também deram seus passos para trás, com exceção de João, que foi até o final com Jesus. Então eu acho que ainda nós estamos. Veja bem, eu estou falando por mim, né? Nós devemos falar na sua própria experiência. Mas eu também acredito que a fé, quando nós falamos em fé, é o nosso esforço de angariar os recursos, porque eu quero alguma coisa, né? Às vezes eu estou lá nas minhas orações, eu estou na minha aflição, estou na minha dor, digamos, né? E então claro, nós estamos sempre pedindo alguma coisa, né? Mas então é aquela coisa que parece inatingível. Mas será que eu estou mobilizando os recursos? Eu estou tendo a atitude coerente com aquilo que eu estou pedindo? Né? Porque nós temos que ser coerentes com aquilo. Não adianta eu estar aqui disposta
a fazer alguma coisa por uma determinada situação, ou por que quer que seja, e não ter o meu comportamento adequado para aquilo. Porque a partir do momento que eu passo a ter esse esforço para melhorar e para entrar nessa vibração, eu acredito sim que Deus coloca os recursos para nós à nossa disposição. Porém, não são às vezes os recursos que nós acreditamos que deveria ser, né? Mas ele envia sim os recursos. Nós só temos que ter a capacidade de compreender, né? Porque muita gente diz assim, né, Emília? Acha que ter fé é estar livre de sofrimento, é estar livre de dor, é não ter problemas, é não ter dificuldades. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É muito contrário disso. Nós estamos aqui justamente com todas essas situações que cada um de nós passa, para que a gente possa, através dessas situações, sairmos fortalecidos. Temos o nosso fortalecimento através daquela própria situação. E é nesse momento, né, que nós damos o nosso testemunho. Será que... E aí, onde é que está a minha fé? Será que eu vou me revoltar? Será que eu vou me distanciar de Deus, dizendo, ó, por que isso está acontecendo comigo? Ou eu vou entender que aquela situação é uma situação que é passageira e que daquela situação algo vai acontecer para que eu possa, né, para que eu possa entender. Porque, na verdade, ter fé é compreender, né? A doutrina espírita, ela contribui muito quando ela traz a fé raciocinada, né, Emília? Ela não vem dizer assim, porque é e acabou. É isso, e não existe o fanatismo. Então, a doutrina nos leva a pensar, né? O crer é raciocinar. E quando a gente raciocina, a gente compreende. E aí a gente compreende o porquê de tal situação e às vezes compreende o porquê que é a situação que eu gostaria que tivesse acontecido, não aconteceu. Né? Sim. Então, tudo Sandra, isso... me veio um exemplo também que eu ouvi do Jorge Godinho, né? Que ele fala dos médicos. Eu achei muito interessante, você tem médicos na família, né? Então, ele dá esse exemplo que é muito sutil e a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Que qualquer coisa que a gente faça na vida, a gente antes estuda, a gente antes testa, a gente antes, né, vai observar quem é que já fez antes. Então, ele fala dos médicos que um cirurgião, para fazer sua primeira cirurgia, ele não vai simplesmente entrar na sala, né, no centro cirúrgico e vai operar. Ele estuda muitos anos, ele acompanha muitas outras cirurgias, muitos profissionais mais experientes, e quando chega a vez dele operar, aquilo já está tão entranhado, ele já sabe, né? Ele tem a fé que aquele ato que ele vai executar ali vai dar certo de tantas vezes que ele já viu aquilo na frente dele, de tantas vezes que ele já observou, já estudou, já sabe por A mais B. Então, muitas vezes a gente também quer ter fé de coisas que a gente ainda não está habituado ainda, não tá dentro da gente, né? Então, a fé, sim, ela é esse exercício, ela é esse autoestudo, né? De si mesmo, esse desenvolvimento. E acho que nisso, até você trouxe a questão da fé raciocinada, se a gente for olhar na capa do Evangelho, só de uma página, gente, a folha de rosto. É a primeira palavra que a Kardec coloca pra gente ali, ó. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então tá aqui já uma grande chave pra gente, né? Qual é o caminho para a gente desenvolver a nossa fé? É o estudo, né? São as vivências. A Sandra bem trouxe, né, os apóstolos, né, os seguidores de Jesus lá de 2000 anos atrás, e a gente tem uma tendência, não sei você, Sandra, mas às vezes a gente vê uma pessoa lá, um atleta muito bom, né? Eu gosto muito de corrida, então um corredor assim que bate o recorde, e diz, nossa, mas a pessoa foi feita para isso. A gente fica até buscando, ele tem alguma genética ali dele, alguma coisa que favoreceu, porque não é possível ser tão bom assim. A gente não para pensar o esforço, né? Os treinos de 5, 4 da manhã, as horas, as dores, isso tudo não passa pela nossa cabeça quando a gente vê uma grande vitória, né?
E É é verdade. assim também se a gente for olhar na história do cristianismo. Se a gente for ver esses grandes apóstolos, né? Nossa, mas então Pedro era feito de uma fibra diferente da minha. E não, se a gente vai ver, né? A gente teve o prazer tão gostoso de estudar juntas esse livro aqui da Denise É, Lino, Humano, Demasiadamente Humano, que traz pra gente os bastidores da vida ali de Pedro, né? Os vacilos, e a gente se identifica tanto com ele que a gente, puxa vida, é alguém como eu, né? Claro que em outro exatamente. estágio evolutivo e tudo mais, mas a sensação de que passa pelos vacilos emocionais que a gente passa, né? E que dá a sensação também que exercer essa fé toda é tentar, é fazer, né? É não desistir, é seguir com resiliência, É, mesmo tropeçando. Isso Pedro mostra pra gente, né? Se ergue e continua, né? é, Não deixar esses pequenos tropeços que acontecem com todo mundo enterrar a gente junto, né? Não, tropeçou, vamos lá, é, vamos para frente, né? Vamos aprender com isso, né? E é, a fé vem dessa construção, desse dia a dia, erguendo, é, erguendo, erguendo, né? é o que a gente observa, é o que a gente aprende, né? A coisa não acontece do dia para a noite e é construir um caminho, né? Eu lembro daquela passagem do Paulo de Tarso, que ele admirava os cristãos, porque aquela, né, a fé dos cristãos, lá né, da época de Cristo, até antes, né, que a coisa era, as pessoas tinham uma fé que não sabiam de onde que aquilo acontecia na época de Abraão, né? Depois É, com Cristo, é que lembra que foi pedido a Abraão que desse seu filho em sacrificasse o holocausto, filho. né? Uhum, E ele foi para aquilo, né? uhum. Pensa você hoje, mãe, fazendo uma coisa dessa, né? Então, olha a Isso é fé uma que fé eles tinham. realmente inabalável, né? Exato. Mas a gente vai ver também, né, Sandra, com o conhecimento que a gente tem da É. doutrina, a gente sabe que esse espírito não chegou ali assim, né? Não, Com não, certeza construiu essa fortaleza exato. íntima ao longo de muitas Justamente. encarnações. E aí isso tem tudo a ver, né, com evolução. Tudo isso tem a ver com a evolução, porque nós nos perguntamos assim, às vezes você vê uma pessoa que você diz assim, nossa, impressionante a fé que essa pessoa tem, né? Você fala, impressionante, como que ela conhece, como que ela sabe disso, como é que ela consegue ver essa situação desse prisma, né? Uma situação tão difícil. E isso é realmente aquilo que a doutrina nos traz. É a questão evolutiva mesmo. Aquele espírito talvez já tenha passado por situações semelhantes e já trabalhou aquilo, já, né, já de uma forma que ela já sabe como é que vai se desenvolver aquilo. Enquanto outros ainda não tiveram essa oportunidade, estão ali ainda, né, como muitos ali se batendo na situação que não aceita, não aceita, né? Uhum. Paulo falava, né, daquela história dos cristãos que ele fala como é que eles conseguem ter essa paz, né? Que eram quando eles iam ali, né, para serem devorados pelas feras, né? Como é que eles conseguem ter essa paz, né? E eu, com todo o meu conhecimento, minha posição, eu não consigo ainda. Ele fazia essa reflexão, né, quando ele estava ali no caminho de Damasco. Então, na verdade, independente do que você... É conhecimento realmente, né, ao longo do tempo, né? Uhum. Ali no capítulo 6, né, Emília, do Evangelho, que fala ali, o Espírito de Verdade, que fala espíritas, amai-vos, né? A primeira é a instrução, né? Isso, primeiro ensinamento. Segundo, instruí-vos. Ou seja, o amor, ele realmente ele é o sentimento dominante e é ele que vai sempre dar sustentação para tudo que a gente faz na nossa vida. Mas a instrução, ela nos dá a base para que a gente construa muita coisa, né? E aí vem o raciocínio, aí vem a razão, aí vem o conhecimento, né? Que eu acho que é isso mesmo, né? Dessa nossa evolução. Que é o que E a você gente não falava deve no se começo, né? Que a fé a é gente não deve saber, se eu sei. a gente não deve se sentir, ai, poxa vida, como eu ainda estou péssima, né? Como eu sou péssimo. Não, não é isso. Né? Nós estamos aqui, ó, tentando entender, tentando raciocinar em cima de situações, mas aí a gente pensa assim, ó, o Kardec ele fala, eu acho que ali na frente, Emília,
Ó, mais um pouquinho à frente do Evangelho, que logicamente não faz parte mais ainda desse, que a gente foi até o item 5, né? Mas eu estava lendo um pouquinho mais para frente, que diz assim, ó, que é já onde é a fé religiosa, a condição da fé inabalável. No item 6, ele fala, 7, ele fala assim, ó, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Agora sim, ó, que base será essa? Né? Aí fiquei pensando, que base é essa? E eu acredito muito que essa base seja a certeza que nós temos da vida futura, que somos espíritos imortais. Porque tudo passa a fazer sentido, né, quando a gente deixa de analisar tudo pelo prisma material. E é aí que a gente começa a ver o sentido das coisas. Quando eu me vejo, como eu me entendo por um espírito, aí eu paro de dar valor a coisas que realmente não precisam. E paro de sofrer por coisas que não precisam, né? E passo a compreender que aquilo que eu estou passando também é fruto das minhas próprias ações do passado. Exato. Né? Então, ou das minhas próprias ações agora, né? A gente está aqui simplesmente colhendo o que planta, não é assim? E aí a gente tenta fazer uma semeadura para o nosso futuro. Se a gente acredita, se nós acreditamos que somos espíritos imortais, né? Que nós vamos levar essa herança de uma encarnação para outra, que é o que a gente vem trazendo conosco. Então, eu preciso entender que eu não posso me desesperar, né? Me atendo às coisas dessa vida aqui só. Como é que eu vou entrar em desespero? E aí está acho que vamos dizer assim, o grande mecanismo, né? Que a gente ainda está muito preso aqui. Porque a gente ainda, eu, Sandra, ainda preciso trabalhar isso em mim, né? Como é que eu posso acreditar que eu sou um espírito e depois, quando eu fico doente, eu me desespero? Vou morrer. Barbaridade, vou morrer, né? E aí a gente entra naquela paranoia. Mas peraí, a gente se vê como espírito? Não, a gente não se vê como espírito, né? Então, acho que tudo isso faz parte desse crescimento, dessa fé. Só que assim, a gente tem a certeza de que, quando a gente tem a certeza de que nós temos Deus por nós, tá tudo certo. Mas nós temos, ele sabe o nosso RG, o nosso CPF, será que eu acredito nisso? Né? Em poucas palavras. E essas montanhas, né, Emília? Como é que a gente vai mover? São as nossas dificuldades, são as nossas, como diz ali o texto, os nossos preconceitos. É tudo isso que a gente, o nosso orgulho, é tudo isso que a gente carrega dentro de nós ainda, né? E infelizmente a gente está conseguindo enxergar. Infelizmente a gente ainda está nesse estágio. Mas se a gente não tivesse, Emília, a gente estaria aqui? Pois é, Sandra, a gente está no melhor estágio, né, da nossa jornada evolutiva até aqui. Né? Tudo que a gente aprendeu nos trouxe aqui. E daqui, só para frente. Só para frente. Só para frente. Então, acho que a mensagem que eu fico também do poder da fé é que esse poder é ação. Né? É a gente fazer, é a gente se mexer, não se desesperar, como você falou, né? É a gente falar, peraí, essa situação é assim? O que eu vou fazer? E fazer. Porque a sementinha de mostarda, por menor que ela seja, que era a menor semente conhecida na época, ela faz. Ela não fica se questionando. Ah, mas eu sou tão pequenininha, mas eu tenho que dar origem a uma árvore tão grande. Ah, mas não vou dar conta, mas esse solo não é próprio. Ela faz. Na condição que ela tiver, ela faz. Ela se colocar ali, ela vai querer germinar. Ela vai fazer todo o esforço do que ela puder para germinar. Eu acho que a fé está nisso também. A gente se enxergar dentro da nossa pequeneza, das nossas, né, tantas questões ainda, tantas montanhas a mover, mas ir empurrando, ir movendo. Exato. Cada dia um passo, né? Exato. Cada dia um passo, com muita força. E assim, né, nas questões das curas de Jesus e tudo mais, claro que nós não vamos aqui entrar nos méritos, porque
né? Nós sabemos da questão desse espírito, né? Grandioso. Agora, quando nós nos vermos como espíritos e sabermos, nós conhecermos realmente as nossas potencialidades e conseguirmos entender que nós fazemos parte desse fluido cósmico universal, né? E que a gente pode sim, com a nossa vibração, né, causar um ambiente melhor. A gente não vai causar cura, mas a gente vai melhorar alguma situação, seja ela da forma que for, né? Que nós não pretendemos sair daqui operando milagres, até porque a gente sabe que os milagres não acontecem, né? Mas nós sabemos que nós podemos sim causar, melhorar e contribuir, né, para uma vibração melhor, para a nossa casa, para o nosso bairro, para o nosso planeta, enfim. Né? Mas quando a gente se vê só como matéria, isso tudo cessa, né? Isso tudo cessa. Então, acho que acontece o que aconteceu ali com os discípulos que perguntavam para Jesus, mas como é que a gente não conseguiu? Né? Exato, não conseguiu, exato. porque realmente não soube, com toda a sua fé, com toda a sua força, com toda a sua certeza, o que realmente é capaz. Você sabe, Emília, que eu tinha separado aqui do Consolador. Eu achei tão bonito, eu gostaria de... Eu sei que a gente está no final, mas eu gostaria de ler para a gente, né? Que está assim, né? No Consolador são as perguntas que eram feitas, né, por várias pessoas encarnadas ali do trabalho do Chico, e o Emmanuel respondeu, né? Então foi feita uma seleção dessas perguntas. E foi feita a segunda pergunta. Poder-se-á definir o que é ter fé? E olha o que o Emmanuel responde. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Olha só que bonito, é ter fé, guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Ou seja, aí eu atribuo essa, mais ou menos, a vós sois deuses, né? Ou seja, a gente precisa ter essa certeza aqui dentro, né? E a palavra é certeza. Eu acho que é a palavra-chave, né? Aí ele fala assim, ó, conseguir a fé é alcançar possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude da sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Ou seja, é uma fé elaborada, construída, né, com as nossas dores, com as nossas experiências. Eu achei lindo isso, sabe? E vendo uma encarnação só, a fé desse tamanho, Sandra? Pois é. Não vem, né? Não é cabido que um ser se elabore nesse nível, né? Em 60, 80, 100 anos, 120 anos. Não é. Né? Então a gente tem que dar mérito àqueles que a gente admira, os mártires que você citou, né? Todos os exemplos de fé que a gente tem e saber que foi conquista e foi batalha, que foi luta por muitas encarnações e que as nossas a gente também vai conquistar. Estamos no caminho. Exato. E sem esquecer, né, Elisa, lembra da célebre frase, né? Não existe fé sem obra, né? Fé sem obra é morta. Então a gente precisa... A Aninha falava isso agora. Ela disse isso. Ó, o poder está em promover a ação. O poder da fé. Promover a ação através da nossa certeza. Ah, exatamente. É verdade. Saber. Eu vou ler agora alguns comentários aqui, Sandra, porque o pessoal, nossa, está inspirado hoje. Muitos comentários bonitos. A Ana Carla está dizendo para a gente que ter fé sincera é nos colocarmos realmente sob a vontade divina. O seu França disse que ter fé é ter certeza de que somos capazes de vencer as nossas adversidades e realizar os nossos sonhos, pois estaremos sempre amparados pelo Pai. Né? Por vezes a gente também tem sonhos e não movimenta, né? Espera que as coisas aconteçam. Depende da gente, depende da gente.
Ó, e ainda me sinto muito longe de não vacilar em minha fé, diz Ana Carla. Estamos juntas, amiga. Né? A Lígia, Oh, a Lígia disse que, olha, Sandra, sou igual, me pego me perguntando por que não estou curada de alguns males deste mundo. E logo as respostas me vêm. Se a minha fé é grande o suficiente para acreditar na minha cura, né? Logo estarei curada. Isso mesmo, Lígia. A Fábio disse que fé de um grãozinho de mostarda é no coração que se guarda. O é como Neto deu diz, boa noite, disse também que nem nos melhores sonhos dele ele imaginava ouvir palavras tão belas, né, da amizade de vocês. O Aurélio disse um abraço enorme, muito bom refletir. E disse também, imagine as ramificações das boas obras, né, Aurélio? O quanto vão reverberar nas vidas que foram alcançadas. Nossa, é verdade, né? O é quanto mesmo. essas obras que a gente comenta aqui reverberam nas nossas, né? A Suzana disse que no início não entendia a diferença entre acreditar e saber, né? Ter a certeza. É isso mesmo, é com o tempo que a gente vai, né, ganhando essa musculatura. E sabe que a gente perguntou hoje no Instagram também, o pessoal participou muito, né? O que é o Hum, poder da fé? Daí, olha só, hum. Sandra, é a força que nos permite alcançar nossos objetivos maiores, vai além do que podemos imaginar, nos faz transportar montanhas, é ter a certeza da existência de Deus em minha vida, é ter a certeza todo dia ao acordar que Deus vai estar ao teu lado, é acreditar sempre, é a certeza da misericórdia de Deus em tudo que acontece, importante esse tudo, né? Que de verdade é tudo mesmo. Certeza de um futuro melhor a cada dia, é o ar, a pessoa dizendo a fé é o ar que eu respiro, é a tranquilidade em meio à tempestade, é crer em algo superior, é o poder de vigiar a mente sem desviar seus pensamentos e atos. É sintonia com vibração no bem, a certeza no ímã de ser capaz de se mover. O poder da fé a gente sente quando percebe a centelha divina dentro de nós. E é continuar de pé apesar das adversidades. Gente, muito lindo, viu? Maravilhosos os Maravilha. comentários de vocês. Deixei Nossa, para o foi final mesmo. essa melhor parte. E agradeço mais uma vez, Sandra, querida, por essa troca, esse momento tão especial. Começar contigo esse tema, né? Tão provocador, que, nossa, realmente mexe com a gente, né? Mexe, Mexe mexe com a muito. gente. As tuas questões mexeram comigo. Obrigada. Obrigada, Mê. Eu que agradeço, Emília. Puxa vida, não tenho palavras. E essa vibração é muito boa. É muito É, boa. né? Então, vamos aproveitar essa vibração, gente. Vamos fazer a nossa prece final, com muita fé, com a certeza de que os nossos pensamentos são observados com muito amor pela espiritualidade amiga, o que a gente quer, movendo as nossas ações, a gente consegue, né? Sendo merecido, tendo aí o aval do nosso Pai, do nosso Criador, a gente consegue sim mover montanhas com essa certeza no nosso íntimo de que a gente pode. Vamos pedir então que essas boas energias, essas boas vibrações que a gente aqui criou e moveu juntos, que elas sejam aproveitadas pelos irmãos que mais precisam, que aqueles que estão nos hospitais, nas penitenciárias, nos abrigos, nas ruas, possam também se sentir nesse momento abraçados por nós, possam sentir, mover a sua fé no seu íntimo também, da sua própria cura, a mais importante de todas, que é a cura espiritual. Que os nossos lares, a nossa vizinhança, todo o país, todo o planeta se envolva nessas vibrações de amor e de fé que a gente aqui traz. Fiquem todos com Deus, que assim seja, e até a semana que vem. Tudo de bom, a gente segue com fé essa É isso semana aí. e domingo que vem estamos de volta. Tá Até bom. lá. Tchau, tchau. Boa noite.